Olá, pré-vestibular. Boa noite, porque, né, está de noite aqui. Mas, enfim, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo sobre figuras de linguagem. Já tratamos a respeito de figuras de palavras e hoje nós vamos ver, nós vamos assistir a esta aula que trata sobre figuras de construção que podem ser chamadas também de figuras de sintaxe. As figuras de construção ou sintaxe, elas vão ocasionar mudanças na ordem, na estrutura das frases das orações. Percebam, para provocar determinados sentidos ou tornar belo o discurso, né? Quando falamos a respeito de figuras de linguagem, estamos falando a respeito de algo que confere também literariedade, né? É um grande fator de literariedade. Um texto ele tende a se tornar mais literário conforme o autor faz também a utilização de figuras de linguagem. Então, para quê? Para provocar alguns sentidos ou para tornar mais bonito o que está dizendo, aquilo que está dizendo, o seu discurso. Primeiro exemplo, o hipérbato. O hipérbato ele consiste na inversão violenta da ordem normal dos membros de uma frase. É a ordem normal, sujeito, verbo, complemento. Aí, aqui a gente tem a seguinte exemplificação. Leia embaixo primeiro. A mulher estranha, você que é teimoso está lendo de cima primeiro, né? Leia de baixo primeiro. A mulher estranha vinha com ele de mãos dadas. Neste contexto da segunda oração, a gente tem estranha como um adjunto adnominal que o que está caracterizando a mulher, né? Sujeito, verbo, complemento. Agora, aqui em cima, a gente tem a inversão dessa ordem. O adjunto adnominal que caracteriza, que acompanha substantivo mulher, ele está aqui no início, ele está sendo topicalizado. Então, o autor escolheu evidenciar esta característica da mulher e transformou sua oração desta maneira. Estranha, de mãos dadas vinha a mulher com ele. Então, a gente não tem uma inversão da função sintática neste contexto, mas nós temos um sentido que o quê? Que ele é alterado. Minimamente ele é alterado, porque olha só, a mulher estranha parece que é uma característica permanente desta mulher. Agora, estranha de mãos dadas vinha a mulher, parece que naquele contexto a mulher estava estranha, ok? Outro exemplo de hipérbato é o hino nacional, né? Ele tem uma grande recorrência, o hino nacional, da figura de linguagem, da figura de construção hipérbato. Por exemplo, quando a gente canta, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Se conseguimos conquistar a garantia dessa liberdade com braço forte, Dom Pedro lá proclamando a independência. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. O nosso peito desafia a própria morte. Em teu seio, liberdade. Se conseguimos conquistar o penhor dessa igualdade com braço forte, nosso peito desafia a própria morte em teu seio, ó liberdade. Que coisa profunda, né? Tem que dar até um tempo para a pessoa conseguir avançar depois disso. Por quê? Estamos falando a respeito de um Brasil que alcançou a independência, não é mais colônia de Portugal. Precisamos evidenciar, né, o prazer, o orgulho que é essa conquista. Nada melhor do que o quê? Fazer uma música sobre isso. Temos aqui o Joaquim Osório Duque Estrada, que foi quem escreveu, e quem musicou, o Francisco Manuel da Silva. Penhor equivale à garantia, ok? Pleonasmo é a repetição de uma ideia ou de uma função sintática. A sua finalidade é enfatizar a mensagem. Iam 20 anos desde aquele dia, quando com os olhos eu quis ver de perto, quanto em visão com os da saudade via, Alberto de Oliveira. É um exagero, acaba sendo um exagero se a gente fosse trazer essa ideia para a vida comum.
né? Porque o que? A gente vê com os olhos, né? Eu parei para pensar, gente. É óbvio que a gente vê com os olhos, né, Sabrina? Então, o pleonasmo, ele enfatiza algo que já foi dito. A gente também tem a ocorrência de um vício de linguagem, né, que também é caracterizado enquanto pleonasmo, ou seja, é a mesma coisa de que estávamos falando antes. Agora, a gente já não quer mais enfatizar estilisticamente aquilo que estávamos dizendo. Agora nós estamos utilizando de maneira o quê? De maneira desnecessária. E é muito mais fácil de a gente enxergar isso num contexto de fala cotidiana, num contexto de escrita, de redação, né? Por quê? Porque a gente vai atribuir essa ideia de repetição inútil a algo que geralmente preza por uma certa objetividade na escrita. Então, é muito diferente quando a gente analisa a ocorrência de uma figura de linguagem no texto literário e de quando a gente utiliza o quê? O emprego de determinada figura de linguagem numa produção textual, por exemplo, de um vestibulando. Então, não cabe neste contexto. Por exemplo, ao pobre nada lhe peço, ao rico nada lhe devo, né? Pensemos. Ao pobre, a ele. Quem é ele? O pobre. Para ele, eu não peço nada. E o lhe, neste contexto, é o meu pronome pessoal do caso oblíquo, também relativo à terceira pessoa. Ou seja, nós temos uma utilização da pessoa do discurso desnecessária, de maneira desnecessária essa utilização. Por quê? Porque ela é trazida ao discurso 2 vezes. Ok? Chorou um choro de profundo lamento. Cabe a gente investigar o contexto de ocorrência dessa oração, tá? Mas um pleonasmo vicioso, porque se você chora um choro. O anacoluto é a quebra da estrutura lógico-sintática, ficando um termo sem função sintática na frase, normalmente no início dela ou como um tópico. Isso acontece muito na fala, quando a gente começa a falar sobre algo e mudamos rapidamente o foco do discurso. Porque vem aquela tempestade de ideias, a lua. Os poetas sempre cantaram esse tema, então a lua surge como um tópico. Lembrei o que eu preciso falar da lua. Os poetas sempre cantaram esse tema, ou seja, é um termo sem função sintática aqui. Se a gente retirasse, os poetas sempre cantaram esse tema da lua, ou o tema da lua. Nesta posição topicalizada, né? Percebam, mesma coisa com hipérbato. Mas aqui a gente não tem função sintática. Isso aqui não está, esse termo, a lua, não está o quê? Não está influenciando esta oração. Hoje falaremos sobre insurreições ocorridas na França. Ok. Revolução Francesa não veio para quê? Para endossar, não veio para ressaltar determinada característica. Revolução Francesa surgiu como um tópico. Revolução Francesa. Hoje falaremos sobre insurreições ocorridas na França. Percebam, vem como um tópico, não tem função sintática. Elipse assumida é a omissão de um termo ou de uma expressão. Agora, esse termo ou essa expressão, eles são facilmente identificáveis pelo contexto. Tanto que, daqui a pouco eu conto. Aqui mesmo. Saímos ontem à noite. Quem saímos? Nós, né? Por que a gente sabe que fomos nós que saímos? Porque nós temos um sujeito aqui elíptico, elipse, sujeito elíptico, tudo a ver. Esse sujeito, ele não aparece, ele está escondido, sabe? Aquela pessoa que fica escondida, então, é uma pessoa elíptica. Na sala de espera, apenas 2 ou 3 pacientes, dentro do consultório, 1. Na sala de espera, havia apenas 2 ou 3 pacientes, e dentro do consultório, havia apenas 1.
Havia um, né? Esse apenas eu coloquei porque eu quis. Então, percebam que são termos que são facilmente identificáveis. E a supressão, a retirada deles, indica também a utilização de vírgula, ponto e vírgula, ok? Zeugma é como se fosse a prima da elipse. Por quê? É a omissão de um termo ocorrido anteriormente. Então, esta palavra já o quê? Já apareceu no discurso. E zeugma é bem, como eu posso dizer? É bem aceitável, né? Porque se a gente já falou uma vez, para que ficar falando várias? Senão o discurso ele se torna repetitivo. Meu irmão passou em 2 concursos, eu em um só. Eu passei em um só, aqui a vírgula, porque omiti um termo. Ele é muito estudioso e a irmã também é. A irmã também é o quê? Muito estudiosa ou estudiosa, ok? Então, zeugma é a retirada de algo que já foi dito. Elipse, não. Elipse não tem nada ali. A gente sabe que tem por quê? Porque a gente é inteligente. E porque a língua, ela nos dá pistas, né? O assíndeto. O assíndeto, a gente pensa o a enquanto prefixo de negação, enquanto ideia de negação. Síndeto vem do grego súndeto, que quer dizer elo, quer dizer o quê? Ligação. O a é a negação, eu falei ligação, né? Então, o a ele é a negação dessa ligação. Não tem ligação aqui, aqui não tem elo, vai embora. Então, nós não temos o quê? O uso do conectivo. Um exemplo de quem? Do nosso querido Graciliano Ramos. Um pé de vento, no seu romance Vidas Secas. Um pé de vento cobria de poeira a folhagem das imburanas. Sim, a Vitória catava piolhos no filho mais velho. Baleia descansava a cabeça na pedra de amolar. O Graciliano já traz o quê? Já traz no seu estilo literário o quê? Uma escrita seca. Ele escreve sobre as intempéries da seca, ele escreve sobre o sofrimento. É uma escrita que carrega a dureza da seca. O conectivo, a não utilização do conectivo também pode o quê? Representar esta escrita seca. Não tem ligação. As coisas não têm ligação, elas são secas, elas acontecem. Ok? Polissíndeto, então são vários súndetos, são várias ligações. Repetição do conectivo coordenativo, que liga termos ou orações coordenadas, temos o nosso querido Gonzaguinha aqui. Um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata, né? Temos várias repetições aí, mas analisando agora. Polissíndeto, ó. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho, uma oração. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, outra oração. E sem a sua honra, se morre e se mata, outra oração. Então, nós temos o quê? A ligação por meio do conectivo. Neste contexto, conectivo e. Ok? Olhem a função fática da linguagem aparecendo. Ela não era assim tão boba, não. Ela não era assim tão frágil e boba e inocente. Ó, repetição do conectivo, ok? Anáfora. O que é anáfora? Repetição de vocábulo ou expressão no início de cada verso ou frase. Pessoal, essas figuras de construção, elas constroem o discurso e elas constroem o sentido, né? Porque o sentido ele vem por meio do discurso. Então, vamos pensar no contexto musical. É muito mais fácil, né? Tem de ser muito mais fácil que a gente consiga memorizar músicas que têm um determinado número de repetições. Faroeste Caboclo, não tem tanta repetição. Não é todo mundo que consegue. A gente consegue, não sei, a gente consegue. Mas não é todo mundo. Por quê? Porque a anáfora, ela traz essa repetição que também ajuda a memorização. Então percebam, ó, figuras de construção. O que está sendo construído?
Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Chico César, grande. Ó, percebam, a gente tem a repetição da palavra quando no início de cada verso. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Nosso grande Manuel Bandeira. Não confunda anáfora, aqui a gente tem a repetição da expressão, tá? Que não é só um vocábulo, não é só uma palavra. Beleza, agora o que a gente não pode fazer? Confundir anáfora, figura de linguagem, essa que a gente acabou de descobrir, de refletir a respeito, né? Porque a gente está refletindo. Com anáfora, processo de coesão textual. Nesse processo de coesão textual da anáfora, a gente vai ter uma palavra sendo utilizada para retomar outra já dita. Por exemplo, né? Miguel e Alice estão presentes na aula. Eles, Miguel e Alice. Eles criaram uma rotina de estudos eficiente. Neste contexto, eu tenho o quê? Eu tenho o pronome eles retomando Miguel e Alice. Esta anáfora aqui é relativa ao meu processo de construção da coesão textual, porque a coesão textual é a boa utilização dos pronomes, dos conectivos e tal. Ok? Isso não é figura de linguagem. Isso aqui trata a respeito da organização do seu texto. E por hoje é só, pessoal.